Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre a convivência familiar e comunitária. Essa parte da aula ela vai ser dividida em 2 blocos, tá? E essa, sem dúvidas, é uma das aulas mais importantes. Então, até agora nós vimos disposições iniciais, questões que tratam de artigos um pouco genéricos, né, tirando aquela questão da educação, do ensino fundamental, que a questão etária ela foi alterada, mas assim, a partir de agora, o grosso do estudo da lei realmente vai começar. Agora a brincadeira ficou séria, agora sim nós temos aqui, vamos estudar a partir de agora os principais aspectos e os que, sem dúvida nenhuma, são mais cobrados nas provas. Tudo bem? Então, veja, pessoal, o direito à convivência familiar e comunitária, ele vem previsto ali no artigo 19 do ECA, mas é claro que as questões familiares que tratam da convivência familiar, na verdade, elas também possuem uma previsão na Constituição Federal. Então, veja que o 19, ele diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Perfeito! A disposição constitucional, por sua vez, está lá no artigo 226. E aí, essa previsão constitucional, ela acaba por reconhecer a família como sendo base da sociedade, e aí arrola várias formas familiares. Nós temos aqui, veja, 3: formal, que é decorrente de casamento; informal, que é aquela formação familiar decorrente da união estável; e monoparental, que é aquela formada por apenas um dos pais e filhos. Agora, esse rol trazido no 226, ele é um rol exemplificativo, porque hoje nós temos uma nova concepção de família, de modo que, para além dessas 3 categorias, a gente tem outras tantas, né? Não se tem um número, né? Existem doutrinas que dizem que são milhares de formações familiares. Nós não temos mais a taxatividade do rol nessas 3 modalidades. Agora, é claro, se a sua questão de prova ela trouxer a disposição constitucional, você vai trabalhar com essas 3 formas. Mas, veja, hoje nós temos o princípio da pluralidade das famílias como sendo o vetor que vai reger as disposições do ECA e também da própria Constituição Federal. Perfeito? Para a doutrina moderna, inclusive, né, as famílias, elas sequer devem estar arroladas na CF e nem na legislação infraconstitucional, no nosso caso ECA. Para essa doutrina, é como se houvessem formas infindáveis de famílias, ok? De acordo com esses autores, esses doutrinadores que entendem que não existe um rol de famílias, que qualquer tipo de conformação em uma convivência já é família. Então, para esses autores, se nesse âmbito de convivência houver o eudemonismo, que é o direito da busca pela felicidade, ou seja, afinidade em uma convivência, ou uma socioafetividade, que é o amor ou cuidado dos membros da família uns com os outros, que é a afetividade, isso por si só já caracterizaria uma família. Então, essa doutrina moderna, ela trabalha com a busca da felicidade e com a afetividade como sendo os vetores de uma conformação familiar. Então, dentro dessa concepção moderna, por exemplo, nós poderíamos ter ali um grau de convivência que não é de sangue e também não é de afinidade, mas que, de certa forma, caracterizaria uma espécie de família, porque, por exemplo, haveria ali uma extrema afinidade entre as pessoas conviventes entre si. Tudo bem? Agora,
No ECA, nós temos algumas famílias que são tratadas e essa sim você tem que saber, você tem que memorizar para a sua prova. A primeira delas é a família natural, que é aquela que possui origem biológica, perfeito? Está prevista no artigo 25. Então, veja, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, perfeito? Modernamente, lembra, doutrina moderna, nós temos o quê, gente? Nós temos que é possível a existência de uma família natural sem o vínculo biológico. Isso é uma concepção moderna, perfeito? Aqui nós temos comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Para essa concepção moderna, veja que a família natural seria aquela família definitiva da criança, fundada em um vínculo ou biológico, nos termos da concepção do 25, ou no critério de adoção, reconhecimento de paternidade socioafetiva. Então, veja que para essa doutrina moderna, nós não poderíamos tratar, por exemplo, uma vinculação que é criada através de adoção, com o nome família substituta ou família adotiva. Nós não poderíamos usar esses termos, porque, ainda que seja proveniente de um vínculo de adoção, isso seria uma família natural para essa doutrina moderna. Perfeito? Então, nós teríamos que chamar família natural por adoção. Então, nós teríamos que dar o mesmo tratamento. Perfeito? Então, veja aqui. O 25, ele traz o conceito de família natural, vínculo biológico, mais uma nova releitura, em razão da busca da felicidade, em razão da afinidade, nós não poderíamos chamar mais uma família adotiva de família adotiva. Teríamos que chamar família natural por o vínculo de adoção. Perfeito? Agora, além da família natural, nós temos a família extensa, ou a família também chamada de ampliada, que é aquela que vai além do vínculo entre os pais e os filhos, ou da unidade do casal. Ou seja, a família extensa ou ampliada, ela vai englobar parentes que convivem com a criança e com o adolescente, que mantêm um vínculo de eudemonismo e de afetividade. Perfeito? Veja, parágrafo único do artigo 25. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, família natural, família extensa ou ampliada, e aí nós temos a família substituta. Perfeito? Como é que funciona essa família substituta? Bem, nós temos a família substituta em 3 variáveis: guarda, tutela e adoção. É claro que nós vamos estudar depois cada uma delas, mas agora, de uma maneira geral, a família substituta é aquela que tem lugar toda vez que não houver o exercício do poder familiar ou toda vez que o exercício desse poder familiar estiver irregular. Perfeito? Então, em regra, nós temos 3 formas de família substituta: guarda, tutela e adoção. Veja que isso que nós acabamos de conversar está expresso ali no artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos da lei. Tudo bem? Então, veja que essas são as 3 modalidades de família que nós temos. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, uma lógica das convivências familiares, que é um macete para que você não se sinta muito prejudicado em ter que decorar esses artigos, ok? Então, nós trabalharíamos com a seguinte lógica, que é trazida pelo ECA, tá? A primeira lógica seria a seguinte:
Regra: criança ou adolescente devem ser mantidas na família natural, nos termos do artigo 25 caput. É isso, essa é a primeira lógica, é isso que o ECA primeiro procura, tá? Depois, se não for esse o caso, nós temos uma segunda lógica. Há casos excepcionais em que você tem que temporariamente afastar essa criança ou esse adolescente dessa família natural, um afastamento temporário. Então, o que vai acontecer? Bem, deve dar prevalência para a família natural, perfeito. Se não der certo, vamos tirar essa criança ou adolescente temporariamente dessa família. E aí, veja, o que nós vamos fazer? Essa criança ou esse adolescente vão ser cuidados como? Bem, nesse caso, elas são encaminhadas, primeira opção, para a família extensa ou ampliada, avós, tios, irmãos, sob a guarda ou a tutela, ou, se não for esse o caso, se não houver ninguém para colocar temporariamente essa criança ou esse adolescente, bom, nesse caso, com terceiras pessoas que convivam e que mantenham com a criança vínculo de afinidade e afetividade, também sob guarda ou tutela. Exemplo, padrinhos... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.